gente vai dar continuidade ao estudo da termodinâmica e especificamente hoje a gente vai falar sobre a entropia e a segunda lei da termodinâmica. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo da termodinâmica e especificamente hoje a gente vai falar sobre a entropia e a segunda lei da termodinâmica. Partindo, é claro, de onde que a gente tinha, até onde a gente entende da termodinâmica, né, que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos considerar aqui, ó, que nós temos aqui esse universo, tá? Que seria o nosso sistema e a sua vizinhança, tá? Mas isso aqui é vamos dizer, o universo. Então, de acordo com o que diz a primeira lei da termodinâmica, se uma reação química ocorre, ou um processo, uma transformação ocorre, a energia total do universo, tá, vai ser igual a zero, permanece inalterada. A variação da energia é igual a zero. Então, se tá tudo tá aqui dentro, isso aqui, esse em amarelo, né, é algo fechado, então, o que quer que aconteça aqui dentro, do ponto de vista de quem está aqui fora, a variação de energia interna lá é inalterada, não tem variação, é zero essa variação de energia interna, tá? A primeira lei, então, ela não trata, então tá aqui, né, a variação de energia do universo vai ser igual à energia do sistema mais a energia das vizinhanças, né? Então, o que acontece de variação aqui no sistema e mais as variações que acontecem na vizinhança, né? Tipo, bom, enfim, acho que vocês entenderam. Se o sistema perde alguma energia, né, para as suas vizinhanças, as vizinhanças aumentam a sua energia. Então, se a energia do sistema diminui, a energia da vizinhança aumenta. E do ponto de vista de quem está de fora deste universo, não aconteceu nada. Então, nada, é um sistema isolado, né? É algo isolado isso daqui, tá? Então, essa variação é zero. Mas, assim, ó, a primeira lei da termodinâmica, essa lei, ela não trata do se, né? Ele fala, ó, se a reação acontece, tem esse pré-requisito, a variação da energia do universo fica inalterada, tá? Mas o se, a primeira lei da termodinâmica não é capaz de te dizer, por exemplo, se uma reação vai acontecer ou não. Essa reação vai acontecer, isso a primeira lei da termodinâmica não é capaz de responder. Então, aqui, por exemplo, algumas perguntas, né? Por que algumas reações têm a tendência de ocorrer e outras reações não têm tendência de acontecer? A gente às vezes é levado a acreditar que processos exotérmicos, ou seja, com ΔH menor do que zero, são espontâneos. Não é isso? Acho que vocês devem, às vezes, ficar pensando que a gente fala, o ΔH disso aqui é negativo. Né? Será que é isso? Será que são processos exotérmicos que são espontâneos? Por que que alguns processos são irreversíveis e outros são reversíveis? É possível medir isso? A gente vai ver, então, alguns processos espontâneos, algumas reações ou processos, transformações, né? Eu vou chamar processo, mas pode ser transformações, mudanças, como vocês quiserem, tá? Reações, processos reversíveis e irreversíveis. Em seguida, a gente vai entrar na descrição da máquina de Carnot. A máquina de Carnot é um sistema, né, ideal, né, com um gás ideal confinado num pistão, num cilindro com um pistão, onde ele descreve e faz um experimento mental ali e faz toda uma dedução matemática para que naquele sistema você tenha a máxima eficiência, né, de conversão de calor em trabalho. A gente vai fazer a dedução do ciclo de Carnot, vamos ver a definição de entropia e a segunda lei da termodinâmica, e depois vamos ver a entropia, a definição de entropia em nível molecular ou atômico, tá? E depois vamos ver a variação de entropia em uma transformação química, né, ou uma transformação física, que é a mudança de fase. Então vamos iniciar pela espontaneidade de processos. O que é espontâneo e o que não é espontâneo? Então, processo espontâneo é aquele que tem a tendência de acontecer sem estar sendo induzido por nenhuma influência externa. Esses processos não são necessariamente rápidos, porque a velocidade não é o objeto de estudo da termodinâmica, mas sim da cinética. Tá?
Então, quando um processo tem a tendência natural de acontecer, um sentido de um processo, eu quero dizer, né? E o que não é espontâneo, ele precisa da realização de um trabalho sobre o sistema. Você precisa fazer alguma coisa para que aquele processo aconteça. Então, o primeiro exemplo aqui, ó, na figura que a gente tem é a queda e a quebra do ovo. Isso aqui, esse processo, neste sentido, ele é espontâneo, tá? Você nunca vai ver, se eu te mostrar um vídeo do ovo se restituindo e voltando para a mão da pessoa, então você vai falar assim, ah, esse vídeo aí tá, você vai falar, você vai saber, né? Isso é intuitivo, você sabe que isso não acontece. O vídeo estaria invertido para que isso fosse verdade. Aqui nesse exemplo, você tem dois bulbos ligados onde você tem uma válvula fechada, e aqui você tem um frasco que está evacuado, você tem vácuo ali, né? Então você tem aqui um ATM, quando você abre a válvula aqui, ó, o gás se distribui em ambos os frascos, A e B, com a pressão de meio ATM para cada frasco. Né? Então, se você tem aqui um gás que está confinado aqui a 1 ATM, aqui você tem 0 ATM, né, que tem o mesmo volume, ambos, né? Então, o gás vai ocupar todo o espaço. Isso aqui é uma transformação espontânea, ela ocorre espontaneamente, tá certo? Só que o que acontece? Depois que você abriu, né? Quando você abriu, essa é uma transformação espontânea. O inverso não vai acontecer. Isso aqui é um processo, isso é um processo espontâneo. O inverso aqui, ó, não é um processo espontâneo. Isso aqui, por exemplo, daqui para cá não é um processo espontâneo, porque o gás ele não vai estar aqui, ó, ele não vai sair daqui e vai migrar todo para cá e ficar com a pressão de 1 atm aqui e 0 atm aqui, né? Não vai ter vácuo aqui sem que você faça nada, né? A gente pode chegar à conclusão também que a espontaneidade de um processo também depende da temperatura. Por exemplo, aqui, ó, o descongelamento, a fusão do gelo, é um processo espontâneo quando a temperatura é maior do que zero. Agora, a água líquida não vai congelar numa temperatura, não vai se solidificar numa temperatura acima de 0 graus Celsius. O inverso aqui nessa temperatura não é espontâneo. Aqui também, ó, quando você tem a água líquida a uma temperatura de menor do que 0 graus Celsius, ela vai espontaneamente congelar, tá certo? Agora vamos fazer uma comparação aqui, ó, para a gente eliminar qualquer dúvida, né, de processos espontâneos. Então, nós temos o seguinte, estes dois processos são espontâneos, tá certo? Porém, você tem aqui, ó, a fusão do gelo é um processo que acontece com a migração de calor, né, com a absorção de calor pelo seu sistema, tá certo? Então, veja que o ΔH é positivo aqui, ó. A água, aqui o gelo, ele recebe calor das vizinhanças para acontecer a fusão, beleza? Então, um ΔH maior do que zero é um processo endotérmico e é espontâneo. E aqui, aquele exemplo que eu falei para vocês do besouro bombardeiro, esta reação apresentada aqui ó, é uma reação que também é espontânea e ela tem um ΔH negativo. Tá? Então, só para vocês verem que eu tenho processos que são espontâneos, que pode ser endotérmico ou exotérmico. Portanto, a entalpia não é um critério para definir se um processo ele acontece espontaneamente ou não. Agora, sobre a reversibilidade de processos, tá? A gente tem o seguinte aqui, ó. Um processo, primeira definição, né? Um processo reversível, né? Uma transformação reversível é aquela que ocorre de forma que o sistema e a sua vizinhança podem ser restaurados ao estado original pela exata reversão da transformação, tá? E um processo irreversível não pode simplesmente ser revertido pelo caminho para restaurar o estado das vizinhanças, né? A vizinhança e o sistema ao seu estado original. Por exemplo, isso aqui, ó, acima de 0 graus Celsius, é um processo irreversível. Esse processo aqui que eu estou mostrando para vocês só seria reversível se a temperatura estivesse igual a zero. Quando você tem, por exemplo, mais ou menos o exemplo anterior dos bulbos, né? Você tem aqui um gás confinado e o outro lado está com vácuo. Quando você tira o aparato, o gás expande para ocupar todo o espaço, né, desse recipiente aqui. Né? Então, aqui, ó, primeiro que não houve realização de trabalho, enfim,
Eu vou discutir isso mais para frente. Mas também é um processo irreversível, porque o gás ele não vai voltar para esse estado aqui, ele vai ficar assim. Este é um processo espontâneo, portanto, é um processo também irreversível. Eu tenho aqui, vamos dizer, a pressão de 1 atm, e aqui eu tenho vácuo, a pressão é 0 atm. Quando eu retiro o aparato, o meu gás vai expandir e ocupar todo o espaço. Só que é o seguinte, aqui, ó, eu posso dizer que o gás realizou trabalho? A definição do trabalho, né? O trabalho, quando você tem a expansão de um gás, o gás, quando ele expande, ele realiza trabalho sobre a vizinhança contra a pressão externa. Mas eu afirmei para vocês que a pressão externa é zero. Se a pressão externa é zero, quando você substituir aqui, ó, por zero, tá certo? A pressão externa sendo zero, o que que acontece com o trabalho? Por mais que eu tenha tido uma variação de volume do gás, mas a pressão aqui é zero, o que que acontece? Não há realização de trabalho, porque eu falei, ó, a pressão externa é igual a zero, então o trabalho é igual a zero. Se o sistema é isolado, então não há transferência de calor. Portanto, não há variação na energia interna. Apesar do meu gás ter expandido livremente aqui, ó, não houve alteração na energia interna. E daí a gente entra numa pergunta: que medida termodinâmica está relacionada à espontaneidade? Por quê? É um processo espontâneo. De B para C aqui, ó, é espontâneo e é irreversível. O gás não vai voltar para cá. Mas só que até agora a gente não viu nenhuma quantidade termodinâmica que mede isso, tá? Então a gente vai tentar entender isso daqui. Veja, isso aqui é a primeira lei da termodinâmica. Só que antes da primeira lei da termodinâmica ser desenvolvida, tem esse cara aqui, ó, que se chama Nicolas ou Nicolas, não sei, acho que é Nicolas Léonard Sadi Carnot, é francês o cara, né? Ele morreu cedo, com 36 anos, morreu de cólera, e na época dele, nessa época aí, estava rolando um surto de cólera e ele resolveu ir para os esgotos de Paris para poder tentar estudar junto com outros. Foi se meter epidemiologista, né? Foi investigar, né, sobre isso. Então acabou pegando aí cólera e morreu, né, com 36 anos de idade. Mas antes dele morrer, com 28 anos, o Sadi Carnot escreveu um artigo em 1824. E no artigo dele, ele estava interessado em compreender as máquinas a vapor, mas ele descreveu uma máquina que seria a máquina ideal, aonde teria a maior eficiência de conversão de calor em trabalho. Aí ele escreveu a máquina assim, ó. Ele iria receber uma quantidade de calor de uma fonte quente e ele ia realizar trabalho contra uma vizinhança e um restante da energia absorvida, ele ia entregar o resto do calor aqui, que não foi transformado em trabalho, para um sumidouro frio. Só que aqui eu coloquei uma engrenagem só para ficar bonitinho mesmo, mas não era isso que existia na época, né? A primeira pessoa que compreendeu que havia uma relação entre a eficiência dessa máquina ideal que ele descreve aqui e as temperaturas quente e a temperatura fria, tá? Do sumidouro de calor. E aí ele descreve um ciclo, né? Então, a entropia ela foi introduzida historicamente quando se considerou a eficiência. Então, toda a dedução que ele fez para a eficiência que vai chegar nessa equação aqui, ó, que ele conclui o artigo dele dizendo que nenhuma máquina ou processo pode ser 100% eficiente, é uma limitação da natureza de que você não vai conseguir, né, apesar mesmo após esse trabalho do Sadi Carnot, né, que foi ser, vamos dizer assim, descoberto e dado a devida ênfase foi dada cerca de 24 anos depois de publicado, né, esse trabalho dele. Isso é tão aceito pela comunidade científica que em vários países, naquelas agências que recebem patentes, né, registro de patentes da época, eles pararam de aceitar patentes aonde as pessoas queriam patentear motores que tivessem uma eficiência exageradamente alta, sabe? Próxima de 100%. Então aqui está o ciclo que ele descreveu para a máquina ideal, tá? Nesse artigo de 1824. A primeira definição desse ciclo, né? Então esse ciclo é o que? É uma combinação de processos adiabáticos e isotérmicos, tá? Adiabáticos não há troca de calor
isotérmicos, há troca de calor e a temperatura se mantém a mesma durante todo o processo. O objetivo desse ciclo era visando a eficiência máxima de como se obter trabalho a partir do calor em uma máquina térmica, tá? Isso aqui foi um esquema que foi feito baseado naquele slide anterior que eu mostrei para vocês, tá? Então, você tem uma fonte de calor aqui, de alguma coisa quente, essa válvula vai ser aberta, a água quente a água ou líquido quente vai entrar aqui nessa camisa, vamos dizer assim, né? E o gás ideal, que é um gás ideal, falando nisso, é um gás ideal que tem aqui dentro, então você tem um trabalho que vai ser realizado, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa que vai acontecer aqui é a curva 1. Curva 1, você tem uma expansão isotérmica de A até B a uma temperatura igual à temperatura hot, né? TH é T hot, a temperatura quente, certo? Então, vocês vão ver esse TH e TC na frente. TH é de hot e C é de cold, de frio, tá? Aí, então, o líquido, você tem a transformação de B para C, é a curva 2, tá certo? A curva 2, aí você tem uma expansão adiabática, olha lá, você teve uma expansão e o líquido foi retirado. Aí você tem a curva 3. Outra coisa, nesse ponto, a temperatura cai de TH para TC. A temperatura do sistema vai resfriar para a temperatura igual à temperatura fria, tá? Aí você tem a curva 3, a curva 3 de C para D, tá? Aí você tem o quê? Uma compressão isotérmica. O líquido frio entra ali, ó. Então você tem uma compressão. Ó, veja que o pistão desceu um pouquinho, né? Então você comprimiu o gás aqui. Essa daqui foi isotérmica, né? Aí você tem a última transformação, que é a transformação adiabática, onde o gás se comprime e a temperatura do gás aumenta de TC para TH, que a TH é a temperatura da fonte quente. O trabalho, ele vai ser essa área aqui, ó, vai ser igual a essa área aqui. Então, nós temos aqui, ó, 4 transformações que vão acontecer, né? A transformação da curva 1, 2, 3, 4. Vejam que eu começo aqui em A, eu vou até B, depois até C, até D e até A. É um processo reversível, tá? O trabalho realizado por esse ciclo de transformações é essa área aqui em azul, tá? Se você viesse só de A até C, a área seria toda a área azul mais a área cinza que está aqui embaixo, ó, tá? Então, você faria a integral de A até C, de toda a transformação, tá? Aí você tem a área embaixo da curva. Como você quer só essa área aqui, ó, então você vai pegar só essas integrais aqui. Você vai fazer uma soma dessas integrais, tá? Vamos tentar deduzir ali. Bom, primeiro vamos partir desse princípio vamos partir da primeira lei da termodinâmica, tá? Aonde o calor total, veja, aqui eu tenho um ciclo, tá? No ciclo, como em uma função de estado, vocês devem se lembrar, né? Uma função de estado, ela é uma função, uma quantidade termodinâmica que só depende do estado atual do sistema, tá? Não interessa o caminho que ele fez. Então, se no ciclo de Carnot eu saio de A e eu volto para A, a variação de energia em todo o sistema aqui, ó, enfim, nesse sistema que seria isolado, né, seria igual a zero, tá? Então eu tenho o calor, desculpa, o trabalho do ciclo vai ser o trabalho realizado a soma do trabalho realizado em cada etapa. O calor do ciclo é o calor da etapa 1 e da etapa 3, a soma, né, do calor da etapa 1 e da etapa 3. Por que eu não tenho calor nas etapas 2 e 4? Porque é uma transformação adiabática, veja, ela é isolada e eu não estou fazendo nenhuma troca de calor. Por isso que em 2 e 4 eu não tenho troca de calor, tá? Então o calor trocado é igual a zero, certo? Então o que eu vou fazer? Então eu tenho que o calor mais o trabalho vai ser igual a zero. O calor do ciclo mais o trabalho do ciclo vai ser igual a zero, tá certo? O calor do ciclo, então, vai ser igual a menos o trabalho do ciclo, beleza? E aí a eficiência vai ser igual a menos o trabalho que é realizado pela máquina, né, no ciclo,
dividido pelo calor, entendeu? Então, digamos que se todo o calor recebido fosse calor recebido pela máquina fosse convertido em trabalho, então o calor do ciclo seria igual ao Q1, beleza? Então, isso aqui daria 1 e a minha máquina seria 100% eficaz, 100% de eficiência, tá certo? Mas não acontece, então a gente vai fazer uma dedução. E outra coisa, a definição é menos o trabalho, né? Porque o trabalho, se é o trabalho que foi realizado pela máquina, o trabalho já tem um valor negativo. Então, por isso que eu coloco esse menos aqui, para que a eficiência fique com valor positivo. Se o menos trabalho do ciclo é igual ao calor do ciclo, então eu posso colocar o calor aqui, ó, tá vendo? Então, a eficiência vai ser igual ao calor do ciclo dividido pelo Q1. O calor do ciclo, eu defini que era igual à quantidade de calor em Q1, né, na primeira etapa, na primeira isoterma, que o sistema recebe calor, mais Q3, que é o sistema fornece calor para a fonte fria. Então, eu faço esse rearranjo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Isso aqui eu posso simplificar, né? Eu posso colocar 1 mais Q3 dividido por Q1, assim, beleza? Tranquilo, né? Então, eu tenho que a eficiência da máquina de Carnot é igual a 1 mais Q3 dividido por Q1. Vamos seguir. Vou deixar essa equação aqui porque eu vou precisar dela depois, tá? Então, eu vou começar agora a definir o trabalho, tá? Considerando, então, um motor, né, que vai fazer um ciclo que tem infinitas, se eu fizer assim, né? Se eu fizer infinitas isotermas e infinitas adiabáticas, então eu vou ter uma microárea chamada de dW, né? Isso aqui é a definição para a integral. Eu vou chegar na definição para a integral, tá? Então, dW, que é uma quantidade, é uma área infinitesimalmente pequena quando eu tenho infinitas isotermas adiabáticas. Eu vou ter que a área dessas, essa área, aquela área lá em azul, tá? Que é isso aqui no meio, ó, tá? Né? Esse quadrado meio torto aqui dentro, ó, seria dW, tá? Porque eu teria infinitos W lá, tá? Que vai ser igual a P dV. A pressão, ela é igual a nRT sobre V, porque PV é igual a pressão vezes o volume é igual ao número de mol, vezes a constante dos gases ideais, vezes a temperatura em Kelvin. Então, P é igual a nRT sobre V, certo? Vou substituir esse P aqui no meu dW. Vai ficar assim, certo? Bom, daí o que eu faço? Eu vou integrar essa função aqui, ó, certo? Eu vou colocar nRT para fora da integral, só lembrando que quando eu utilizo esse símbolo aqui, ó, é porque eu estou falando de um ciclo, tá? É um processo cíclico. Então, por isso que eu utilizo esse símbolo aqui de integral, tá? De curva fechada, beleza? Então, quando eu integro, vocês se lembram, né, da definição de integral do cálculo 1, que dx sobre x, integral de dx sobre é ln ln, né? ln de x. Se eu tenho um x, né, uma função que vai de x1 até x2, então vai ser assim, né? vi até vf, beleza? Bom, agora eu vou pegar isso daqui, ó, e eu vou jogar aqui. Lembram que lá o Q, deixa eu fazer a definição aqui, ó, do Q é igual a menos trabalho, tá? Q é igual a menos trabalho, porque o ΔE é igual a zero. Vocês se lembram disso, né? Se ΔE é igual a zero, o Q, o calor, é igual a menos o trabalho, ok? Vamos lá. Então, o que acontece? O trabalho tá aqui, minha gente, ó. Tá aqui o trabalho, tá? Então, eu tenho Q1, eu vou substituir isso daqui aqui, tá? Vai ficar assim, ó, tá? Só que eu já vou colocar desse jeito. Daí tem uma dedução que eu não coloquei aqui, que é o seguinte, ó. Eu posso igualar isso daqui, ó, o volume em D
e o volume de C, eu posso igualar, essa razão é igual a essa razão, tá? De maneira que o que, que vai acontecer, ó? Que eu vou ter, ou melhor, essa razão é igual a VA sobre VB, essa razão aqui, tá? Então, quando eu transformo as duas razões assim, ó, eu vou ter menos nRT sobre TH. Só para vocês lembrarem por que, que é esse TH, a temperatura, quando eu faço a temperatura de calor, é o calor recebido da função, da fonte quente aqui, ó, no meu 1, tá? No meu primeiro processo. Por isso que é esse TH, beleza? O C, ó, aqui o 3, é uma isoterma, só que no frio, ó, olha aqui, ó, o 3, tá vendo? É o calor que o sistema vai doar para o sumidouro de calor. Então, é o TC. Por isso que é o T-code, tá? T-hot, T-code. No fim das contas, quando eu aplico aqui, ó, eu vou ter essa expressão. Vai ser menos TC, tá? Dividido por TH. E isso aqui é igual, né? Eu vou substituir, ó. Isso aqui é igual a Q3 dividido por Q1. E aí eu tenho aqui a minha função, ou a minha equação da eficiência da máquina de Carnot. Tá? O que eu fiz até agora para vocês foi deduzir a equação da eficiência da máquina de Carnot, beleza? O que que essa equação nos diz? Essa equação diz para nós o seguinte, que para que um processo seja 100% eficiente, a temperatura fria aqui, ó, teria que ser igual a zero. Se a temperatura aqui fosse igual a zero, esse termo da equação aqui, ó, seria igual a zero e a eficiência seria igual a 1, ou seja, 100%, certo? Só que tem um problema, é 0 Kelvin. Como é que eu vou pegar um objeto macroscópico e colocar isso em 0 Kelvin? Não tem como. Não tem como. Então, isso é uma limitação da natureza. Você não vai ter como colocar uma temperatura de 0 Kelvin aqui. Portanto, nesse modelo da máquina ideal, mesmo sendo um modelo de uma máquina ideal de Carnot, você não vai ter uma eficiência de 100% nessa sua máquina, tá? Então, nenhuma máquina é 100% eficiente, tá? É como você pensar na lâmpada. A lâmpada, ela esquenta, né? Ela acende, ela ilumina, ela está fornecendo energia luminosa, mas ela também está esquentando, entendeu? Então, ela sempre está perdendo calor para a vizinhança. Bom, agora vamos partir do estudo aqui da máquina de Carnot para a gente chegar na entropia, tá? Ficou um elo perdido aqui, tá, gente? Entre o slide anterior e esse daqui, ó, de como que se chegou nessa expressão, tá certo? Mas é isso aqui vocês vão aprender lá quando vocês forem na Física 2, eu acho, Física Geral 2, aí vocês vão aprender. Não é complicado, mas só me tomaria muito tempo aqui, tá? Mas o que acontece? A gente sabe, eu já mostrei para vocês que o calor e a temperatura não são funções de estado. E esse calor aqui, ó, vejam que o calor ele é fornecido e ele é retirado, tá? Essa variação total aqui de calor, ó, em todos os processos, né, de 1 para 2, de 2 para 3, 3 para 4, 4 para 1, você vai ter isso tudo vai ser igual a zero. Portanto, essa relação também é igual a zero. E o que acontece? Em um processo reversível, a relação matemática entre calor e temperatura é uma função de estado, certo? Então, isso que foi a sacada que eles retiraram do trabalho do Carnot também, né? Também, além da eficiência, saiu também de bônus aí a entropia, porque a entropia, que é a função de estado, né? Então, tem essa definição de que a relação entre calor e temperatura, que é uma função de estado, e ficou definida como sendo a entropia, tá? Bom, e a entropia em todo o ciclo de Carnot, né, a variação de entropia em todo o ciclo de Carnot é igual a zero, tá? Porque, como é uma função de estado, se eu sair de A e eu volto para A, então tem que ser zero, para obedecer à definição de função de estado, tá? Então, o ds estaria relacionado com o calor
que é transferido no processo do ciclo de Carnot, dividido pela temperatura, tá? De modo que a variação da entropia, ou seja, a entropia no início, final menos a inicial, seria a integração de dq, né, reversível, tá? E vocês sabem, né, a integral de dx é x. Então é só essa integral que eu ia mostrar, né? São duas integrais que são super simples, né? Então, a definição da entropia é a relação matemática que tem de calor dividido pela temperatura, sendo que a unidade da entropia seria Joule por Kelvin, tá certo? Daí, no ciclo de Carnot, então o que a gente tem aqui, né? Ou melhor, no ciclo inteiro, a variação de entropia é igual a zero, já que é uma função de estado. Eu saio de A e eu volto para A. Aí vou de novo, saio de A, volto para A. Então, a variação de entropia é zero, porque é função de estado. Já a variação de entropia no processo de A até B, né, que é a curva 1, é maior do que zero, porque o calor entrou. O calor entrou, certo? Então, a variação é maior do que zero. Em 2 e em 4, não há transferência de calor, é um processo adiabático. Portanto, a entropia, a variação de entropia é zero. E em 3, a variação de entropia é menor do que zero no motor, porque não há transferência de calor. Então, a entropia está relacionada com o calor e a temperatura. Beleza?